Quando você tem o foco do cliente, é como se você fosse os olhos do consumidor. É como se você pensasse como o consumidor pensa. Você está criando uma relação emocional com a marca muito próxima. Imagina assim, ó, nós temos filhos aqui, todos nós, né? Quando você está comprando algo para o seu filho, não é o racional que está importando, e para o pet eu acho que é muito similar, né? Todo mundo desenvolve um amor pelo pet. É interessante ouvir, porque você traz uma experiência aqui de loja, tá? E eu, definitivamente, como consumidor, devo admitir, eu sou um consumidor de pets de loja. Eu gosto de ir. Mas é ali, você vai olhar, tem a sessão com animais, tem a coisa acontecendo. Sempre é uma experiência viva, né? Muito, muito forte, né? Muito bem-vindos a mais uma edição do AWS Podcast, hoje focados na indústria de varejo. Temos um convidado super especial hoje, que o meu amigo Enio já vai apresentar para vocês. Enião, prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, na hora que estiverem assistindo. Eric, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. O Podcast Brasil da AWS é sempre um momento interessante da gente poder compartilhar e discutir bastante coisas, é uma alegria. Eu estou com um convidado muito especial aqui. Eu convidei já tem algum tempo e estou tendo o prazer de estar com ele aqui. E, poxa, os deuses conspiraram a favor. A gente está recentemente foi eleito CEO do ano, num evento maravilhoso, lindo. Sérgio Zimerman, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por estar aqui com a gente. CEO da Pets Brasil, maior rede de material para pets, né, que todo mundo conhece aqui no Brasil. Sérgio, muito obrigado por estar aqui. Uma alegria para a gente ter essa oportunidade de conversar com você. Se apresenta para as pessoas. Acho que a tua história é uma história muito legal. Eu pessoalmente, sou muito fã dos momentos de resiliência. Eu gosto muito dessa parte da conversa. Eu acho bem interessante. Então, Sérgio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Por favor. Enio, Eric, muito obrigado pelo convite. O prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que é a Pets, um pouco da minha história. Vamos lá, vou tentar falar uma história bem resumida aqui. Aos 18 anos de idade eu tive minha primeira atividade empreendedora, que foi a de animação de festas infantis como palhaço salsicha. Aí foi o início. Algum tempo depois, ainda na animação de festas, a gente percebeu uma oportunidade de colocar alimentação também. Então a gente colocou barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, pastelzinho, para fazer a parte de buffet das festas infantis. Depois disso, eu tive uma adega de bebidas, depois um mercadinho de alimentar. Aí eu comecei um atacado alimentar, começou literalmente do zero. Esse atacado durou uns 11 anos e ficou num tamanho bastante razoável, já tinha 300 vendedores externos. Opa. A gente vendia para mercados, para bares, para lanchonetes. E em 2002, eu tive o que eu costumo dizer o maior privilégio que um empreendedor pode ter, que foi quebrar. Uma escola. Porque Orador. O pessoal às vezes estranha quando eu falo que foi privilégio, mas é privilégio porque eu escolhi que fosse um privilégio no sentido de entender que quebrar poderia ser uma grande oportunidade de aprendizado. Claro que materialmente, juridicamente, é um desastre ser quebrado. Ninguém quer quebrar. Claro. Mas como aprendizado, realmente equivale a 10 MBAs. E depois da quebra eu fui estudar, fui fazer um curso de administração, depois eu fiz um MBA de varejo, depois eu fiz uma extensão internacional nos Estados Unidos, na Europa, sempre focado em varejo, porque eu vi que misturar o conhecimento prático, aquele conhecimento de barriga de balcão, com a academia, podia dar uma mistura bem interessante. E é nesse contexto que foram os primeiros anos da Pet Center Marginal, porque a primeira loja na Marginal Tietê chamava-se Pet Center Marginal, justamente porque eu tinha a ideia de ter uma loja só. Na época, 4 filhos, precisando sustentar esses 4 filhos, egresso de uma falência, precisava
ter uma atividade que me permitisse sustentar a família. Então, era para ter uma loja, só que depois de 1 ano e tanto que essa loja estava aberta e que ela começou a dar retorno financeiro, aquele vírus do empreendedorismo começa a falar, pô, mas você deu certo em uma, por que você não abre uma segunda loja? Eu posso mais. Aí você vai na segunda, aí a segunda dá certo. Então vou numa terceira. E assim foi indo. Eu abri, ainda sozinho, 27 lojas. Depois disso, eu me associei com um fundo americano, o Warburg Pincus, fundo de Private Equity. Isso foi já final de 2013. Aqui era para ter mais musculatura financeira, profissionalizar a empresa e trazer governança para a companhia. Foi um passo muito assertivo para o desenvolvimento da empresa. A gente saiu dessas 27 lojas para mais de 200 lojas em 2020, quando a gente fez o IPO. Foi também a primeira empresa do segmento pet a fazer um IPO no hemisfério sul. Tá? Você só teve aí 3 ou 4 IPOs na Europa e Estados Unidos. No hemisfério sul ainda não tinha acontecido isso. E agora, mais recentemente, depois do IPO, mais um grande evento, que é o planejamento de fusão com a Cobasi. E nós estamos já numa fase de reta final, aguardando agora a apreciação do Tribunal do CAD, para que possa confirmar quais seriam as condições dessa fusão para que a gente possa seguir em frente. Muito bom, muito bom. Torcendo para dar certo, mas esse marco histórico aí. Só queria fazer uma marca. Claro. Tem alguns pontos que você comentou que eu quero guardar aqui para quem está nos assistindo, que a gente vai voltar um pouquinho. A questão do empreendedorismo, eu acho que esse é um ponto-chave. A questão da entrada de um parceiro para trazer musculatura, como você falou, de organização. Acho que isso a gente tem que voltar um pouco depois, porque eu acho que são aprendizados importantes para quem está nos assistindo e está começando a eventualmente pensar nesse assunto, né? Você está num outro momento, mas quem está pensando, eu acho que são elementos importantes, Eric. Não, uma coisa que você comentou aí, que foi o primeiro no Hemisfério Sul, né? O primeiro IPO da empresa do setor. E eu fiquei imaginando aqui se tem alguma empresa do setor que você, por acaso, se espelhava, que você via como um caso de sucesso que você poderia aprender. Essa pergunta está muito embasada no fato de que a gente no Brasil aqui também tem um cenário econômico, jurídico também, fiscal, muito único, né? Então eu queria entender se essa expansão toda, você estava olhando para alguém de fora também se inspirando com tudo que você aprendeu nesses anos estudando lá fora também, ou se foi se o planejamento e a estratégia foi toda baseada aqui? Essa primeira loja era de um ponto egresso da falência, era um dos pontos do atacado. E era um ponto grande, você tinha 2 mil metros quadrados de área de venda. E eu, à época, morador da Zona Leste, eu achava que não fazia sentido nenhum montar um pet shop numa área tão grande assim, porque a minha referência de pet shops eram lojas pequenas. Lojas de bairro, que era o que tinha, né? Só que quando eu chamei o gerente da Pedigree e até de forma envergonhada perguntei a ele o que ele acharia de montar uma pet shop lá, se fazia algum sentido, ele perguntou, depende, se você estiver pensando em montar alguma coisa no estilo da Cobasi, pode fazer sentido. Eu falei, Cobasi? Mas o que é Cobasi? Porque na ocasião, na época lá em 2002, eu nunca tinha ouvido falar na Cobasi, embora eles já tivessem 17 anos. Aí ele me deu o endereço e eu fui, e a Cobasi tinha 3 lojas. No CEAGESP, na Avenida Giovanni Gronchi, lá no Morumbi, e no Walmart de Osasco. Quando eu conheci essas 3 lojas, que eram lojas muito grandes, bonitas e tal, eu falei, caramba, se cabem 3 lojas na Zona Sul e Oeste de São Paulo, por que não poderia ter uma para atender a Zona Leste e Norte? Então, imediatamente, eu falei, eu vou entrar nesse negócio porque cabe. Parecia fazer sentido. E vai criar um valor para o consumidor que mora na Zona Leste e Norte, aquele consumidor que quer frequentar uma loja grande do segmento pet, ao invés de ele ter que atravessar a cidade, perder 40, 50 minutos no trânsito, se eu fizer alguma coisa minimamente parecido com o que a Cobasi faz, o consumidor vai ficar aqui.
Só que eu tinha uma preocupação que, assim, eu tinha que me inspirar na Cobasi, mas eu não podia copiar a Cobasi. Porque quando você copia, você corre o risco de, da hora que o cara vem e abre uma loja do seu lado, ele te engole. Então, o que eu procurei fazer é entender como funcionava a Cobasi, como funcionavam os clientes da Cobasi, e prestar atenção no que a gente não conseguiria fazer melhor que eles e no que eles não prestavam atenção. E em tudo que eles não prestaram atenção foi onde a gente focou para dar esse espírito de uma loja inspirada, mais diferenciada, com alma própria, que foi a Pet Center Marginal. E você pode dar um exemplo disso para a gente, de uma... Posso dar vários que marcaram isso. Por exemplo, a Cobasi não registrava cliente à época. Era totalmente transacional, sem nenhum controle de quem era o consumidor que estava comprando. A gente pegou, na época a gente fazia um cartãozinho lá de cliente fiel e dava 2% em todas as compras para o cliente ter o cadastro. Então, para poder ter relacionamento com o cliente. A loja era meramente transacional. A gente começou a fazer eventos de final de semana para as pessoas irem para passear também. A loja não tinha atendimento, era uma loja pura de autoatendimento que eles tinham. O que nós fizemos foi um autoatendimento assistido, porque a gente percebeu que os clientes tinham muitas dúvidas para decidir comprar alguma coisa no segmento pet, ao contrário do supermercado. No supermercado você tem condições de decidir melhor. No segmento pet você fica em dúvida quando você vai comprar uma coleira, até quando você vai comprar um alimento, entender a diferença de um para outro. Que mais? Eles não faziam marketing nenhum, tanto é que eu não conhecia. A gente pegou o concorrente na época do Shop Tour, que era o Liquida Mix, e eu fui fazer divulgação da empresa lá. Parte de serviços, eles não prestavam atenção nenhuma, era totalmente terceirizado, eles só alugavam espaço. A gente colocou como um funcionário CLT e deu um super foco na parte veterinária e na parte de banho e tosa. Então, são vários exemplos que a gente procurou nos diferenciar. Isso me conecta com um ponto que, para mim, a gente iria chegar, e é importante, que é o seguinte, o reconhecimento do consumidor e uma prestação de experiência de loja mais assistida, ou seja, uma coisa mais próxima, tá? Isso você sentiu uma necessidade do consumidor brasileiro de ter este tipo de performance? É a característica dele? Isso gerava fidelização? Como é que era como é que isso se torna um diferencial? E aí, como é que você caminha na direção do que você sempre fala, da visão única do cliente? Como é que isso caminha nessa direção? Como é que entra aí a jornada de realmente você conhecer a tua... Que, se não me engano, a última vez que a gente conversou, você falou que hoje a maior parte das vendas são todas já reconhecidas, né? Que são identificadas, né? Então, assim, como é que isso levou nessa direção? Ou seja, o consumidor reagiu positivamente? Como é que foi essa questão dessa aproximação de dizer assim, não é só você não está vindo só aqui fazer uma transação comigo, eu te conheço, eu quero trabalhar, te dar... Como é que foi essa jornada? Você pode contar um pouco para a gente? Claro. Eu acho que a maneira como já começou o negócio foi de uma forma bastante interessante, porque eu não conhecendo praticamente nada do negócio pet, embora eu sempre tivesse... Eu sempre tive pet a vida inteira, mas como negócio... Nunca passou pela minha cabeça, eu não entendia sobre o negócio pet. Então, eu precisava aprender. E para aprender, eu fui pelo menos uns 10 dias consecutivos a essa loja principal da Cobasi, entender como que o consumidor... qual que era a jornada desse consumidor na loja, o que ele prestava atenção, o que ele tinha dúvidas e o que a Cobasi atendia muito bem e o que eles não prestavam atenção. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que o consumidor às vezes fazia uma pergunta, sempre tinha dúvidas, e perguntava para quem? Para o repositor, para quem estava lá. E aí dependia, às vezes pegava um repositor muito simpático que respondia legal, e às vezes um repositor que falava não sei, ou não dava a menor atenção para o cliente. Então,
eu costumo dizer que a gente não tinha o foco no cliente, a gente teve o foco do cliente. Que tem uma sutil diferença. O foco no cliente é uma câmera acompanhando o cliente. Quando você tem o foco do cliente, é como se você fosse os olhos do consumidor. É como se você pensasse como o consumidor pensa. Tá. E isso marcou o início do nosso negócio e acabou sendo um traço cultural que nos trouxe até aqui. Esses 22, 23 anos de empresa, a gente procurou o tempo todo pensar como se cliente fosse. Quer dizer, como é que eu, como cliente, vou lidar com a situação, como é que vai ser minha jornada, etc, etc. Então, quando você traz essa história de fazer eventos, de criar relacionamento, por exemplo, você começa a entender que o cliente que vai numa loja pet, especialmente numa loja desse tamanho, ele está indo num modo absolutamente emocional. Ele não vai racionalmente como você vai para num supermercado ou numa casa de material de construção. Ele está indo lá num momento muito específico da vida dele, assim, para curtir. Às vezes ele está indo para passear com pet. Então, se você traz a ele um monte de coisas racionais, oferta de preço e uma coisa dura lá, transacional, talvez você deixe de sair o que tem de melhor nessa relação. Então, o que a gente procurou fazer foi potencializar os aspectos emocionais. Veja que nas primeiras semanas de funcionamento dessa primeira loja, a gente levou um tigre foram por 12 domingos consecutivos e eu gravava pro Liquida Mix lá dizendo, nesse final de semana venha tirar uma foto com o tigre. Então, ou seja, eu não estou falando nada de vender ração, não estou falando de vender alimentos, nada. Eu estou falando, venha tirar uma foto com o tigre. Não é uma compra racional. E isso, assim, as pessoas vinham de São Paulo inteiro, vinham do interior, vinham do litoral, para ver um tigre de verdade. Então, a loja já nasceu com esse espírito de pensar pela perspectiva do consumidor. Sensacional. Isso é interessante, né? Que é essa coisa da experiência, né? E eu tenho certeza que as pessoas, anos depois, iam lembrar que tiraram a foto com o tigre na loja da Pets. É interessante. Eu já tive adultos que eu conheci recentemente que falaram assim, eu era criança, eu lembro do tigre, eu tirei uma foto. É interessante, isso que marca muito mais do que aquele produto que eu comprei ou aquele serviço que eu fiz. A experiência é algo realmente muito mais impactante e duradoura, né? Sim. Quando a gente fala em long time value, né? Isso realmente é um long time value. Então, e aí eu achei legal essa questão, porque quando você tá criando uma relação emocional com a marca, muito próxima. Eu imagino assim, nós temos filhos aqui, todos nós, né? E quando você está comprando algo para o seu filho, não é o racional que está importando, e para o pet eu acho que é muito similar, né? Todo mundo desenvolve um amor pelo pet. Quando você começa a expansão da rede, né? Chegar em centenas de lojas, como que foi o processo para garantir que esse continuava sendo um foco importante da Pets? Porque você fazer isso numa loja uma ou duas lojas é muito mais fácil. O olhar do dono está muito de perto, etc. Como é que você transmite esses valores na expansão? Então, Eric, você tem toda a razão. Aliás, essa era a grande dúvida que eu tinha por uma segunda, uma terceira loja, porque eu trabalhava nessa primeira loja de segunda a domingo. E no final de semana, o que eu ficava fazendo nessa loja? Eu ficava com o microfone na mão, fazendo animação dos clientes. Eu ficava fazendo perguntas sobre conhecimentos gerais e distribuindo prêmio. Eu ficava fazendo perguntas que eram pegadinha para o pessoal dar risada. Então, o pessoal ia comprando, mas eu tinha uma roleta, que as pessoas faziam a compra, girava a roleta, e depende do que caísse, a compra era de graça. Então, e quando era comprada de graça, saiu um monte de confete e tal, a festa, tocava a buzina. Então, era um ambiente super de experiência. E eu sabia que aquilo para uma segunda loja, para uma terceira loja, não ia ser desse jeito.
Só que a gente tinha que tentar focar em alguns aspectos fundamentais da experiência do consumidor. Então, essa questão de serviços, o atendimento assistido, etc, etc. E quando a gente foi para outras lojas, é claro que a performance dessas lojas não se comparava a essa primeira loja. Tanto é que essa primeira loja, por muitos anos, foi disparado a maior loja de faturamento da Pets. Ela representava, às vezes a gente estava lá com 5 lojas, essa loja da Marginal era 80% do negócio. Nossa. Né? Mas a gente via que as outras lojas com menos faturamento, mas ainda assim eram viáveis. Então a escala foi de você entender que não dá para escalar aquela loja, mas que dava para escalar um modelo sustentável que estivesse entregando algum nível de experiência para o consumidor e que estivesse entregando pontos que são essenciais para o consumidor curtir, frequentar, para dar a sustentação. Mas eu adoraria que a gente pudesse ter em todas as lojas a história da roleta, de jogar dados, etc, etc. Mas aí a gente entra num grau de complexidade que a gente não foi possível executar. Aí eu vou conectar com uma parte muito importante, que eu acho que talvez seja um dos marcos e um dos pontos que até quando eu te convidei, eu comentei sobre isso. A Pets fez uma jornada omnicanal muito forte. Tá? Quer dizer, ela tem uma jornada. Só que é interessante ouvir, porque você traz uma experiência aqui de loja, tá? E eu, definitivamente, como consumidor, devo admitir, eu sou um consumidor de pets de loja. Eu gosto de ir. Eu gosto para compra racional de ração e fraldinha e aquelas coisas sempre. Mas é ali, você vai olhar, tem a sessão com animais, tem a coisa acontecendo. Sempre é uma experiência viva, né? Muito, muito forte, né? E aí, mas vocês fizeram a sua jornada, tá? Como é que você vê isso? Como é que foi isso? Conta acho que eu queria agora, assim, puxar um pouco esse tema de essa jornada omnicanal. Como é que você pega uma experiência de um consumidor muito forte de loja e transforma isso numa experiência em que você conecta ele de uma forma mais omni, vamos dizer assim, mais multicanal, tá? Que é certamente um desafio no varejo nacional. Eu poderia falar de vários segmentos que tem ainda uma penetração omni que baixa, tá? Como é que você viu essa jornada na Pets? Conta um pouco pra gente aqui como é que foi a tua... Essa jornada começou antes mesmo de surgir o termo omnicanalidade, que me parece que ele até adquiriu mais força, pelo menos, quando a Amazon adquiriu a Whole Foods nos Estados Unidos. Isso ficou mais marcante. Mas foi um pouco antes disso. A gente via que as vendas digitais eram insignificantes no Brasil, isso em 2015, mas que no resto do mundo elas estavam tendo um crescimento importante. E aí a gente fica atento se no resto do mundo está tendo um crescimento, no Brasil, por que não? Né? E eu comecei a me interessar em saber como é que a gente poderia participar do mundo do e-commerce. E aí eu comecei a conversar com especialistas no assunto. E os especialistas foram categóricos em falar que eu, como CEO, tinha a cabeça do mundo físico. Que a cabeça do mundo digital, online, era outra cabeça. E que o correto, se eu quisesse fazer o negócio funcionar, que eu precisava ter um estoque apartado, um depósito separado, eu precisava ter uma estrutura de gestão separada, um CEO separado para o negócio, para que realmente tivesse foco e o negócio andasse. Caso contrário, eu ia colocar um e-commerce que ia morrer lá, porque a gente não tinha cultura para lidar com essa questão do digital, e o negócio que eles já tinham vários casos de que a empresa, quando misturava tudo, não funcionava. Eu, obviamente, não entendia de tecnologia, mas eu entendo de fazer conta. E fazendo conta, eu vi que aquilo não parava muito em pé.
ficar tendo um depósito separado, uma estrutura de gestão separada, com preços mais baixos ainda. Eu falei, pô, não dá, eu não vou entrar num negócio que funciona assim. E eu chamei, à época, uma pessoa que cuidava de logística, que inclusive hoje é vice-presidente da empresa, que é o Marcelo Maia, e fiz um convite a ele, porque um jovem, sempre com muita vontade de aprendizado. Eu falei, Marcelo, a gente tem um desafio. A gente precisa implantar a nossa parte aqui de vendas digitais. Só que eu quero que isso nasça absolutamente integrado com o nosso negócio físico. Porque não dá para ter estrutura separada. Uhum. Então, o que eu quero é que a gente faça alguma coisa que as lojas possam expedir esses produtos. A gente não fique dependendo de estruturas separadas, que a gente tem estoque na própria loja, a loja está mais perto do cliente, a loja faz o despacho. Já é uma loja grande também. Foi exatamente na ocasião que, alguns meses depois, a Amazon anunciou a compra da Whole Foods. Eu falei, pô, a minha intuição estava no caminho certo, porque isso, de fato, lá fora começa a ser uma realidade. Só que aí os diretores da época falaram assim, não é fácil fazer isso. E não é um plano de tecnologia. É um problema de cultura da empresa e é um problema de gestão física. Porque o que acontece? Por que eles foram estudar para ver como é que funcionava isso e vendo os casos que não deu certo fazer isso. E principalmente o que acontecia? O sistema, ele enxerga o estoque virtual. Uhum. Só que o estoque virtual, na grande maioria das lojas de varejo, nem sempre bate com o estoque físico. Isso. Então, o cliente fazia uma compra para retirar numa determinada loja que estava lá acusando que tinha o produto. Ou para receber dessa loja através do Ship from Store. Só que quando ia ter a separação do produto, aquele produto não existia, porque constava no virtual e não no físico. Falei, beleza. E como que a gente faz para resolver isso, para aumentar a curacidade do estoque? Então, eu já entendi que é um problema central, o lógico bater com o físico. E aí, na época, o diretor comercial, que ele veio do Walmart e ele também tinha experiência nesse assunto, ele falou, olha, para isso funcionar bem, a gente precisa montar planograma, para que os produtos tenham endereço certo, local certo, e se não tiver o produto, tem que ficar o buraco, para que realmente funcione bem a questão de rupturas, gestão de estoque, a curacidade de estoque. Eu falei, tá, e qual é a dificuldade da gente fazer isso? A dificuldade é que CEO nenhum topa entrar numa loja e ver os buracos na gôndola. Eu falei, não, tudo bem, eu já entendi, mas eu vou topar. Pode fazer e vai ter buraco na gôndola. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo até hoje, né? É contra-intuitivo. Mas por que é contra-intuitivo? Por uma questão estética só. Exato. Porque funcionalmente, isso não muda nada a jornada de quem está comprando, pelo contrário, melhora a jornada do consumidor. Porque o consumidor, quando o produto tem lá o buraco, digamos, se fosse um supermercado, tem lá Toddy sabor chocolate, Toddy sabor morango. Se o morango terminou, mas fica o buraco do morango, aquilo já gera muita informação para o consumidor. Ele sabe que aquele mercado trabalha com Toddy sabor morango, mas que o Toddy sabor morango está em falta. Uhum. Se você faz como é feito normalmente, você frenteia o espaço do morango pelo chocolate, você não vai encontrar o morango do mesmo jeito. Exato. Mas você vai ficar com uma dúvida será que não existe mais o de morango? Será que esse mercado que não tem o de morango? Uhum. Então, isso não contribui frente fora a questão estética. E quem está procurando o Toddy sabor chocolate, tanto faz. Está no espaço dele ou está no espaço estendido. Então, pensando de um jeito muito pragmático, eu entendi que isso não alteraria a jornada do consumidor. Isso você vê claramente no varejo alimentar. Ou seja, essa aposta que a gente tem como se falou, do frentear, né? do cobrir o buraco, dá uma sensação equivocada, enquanto que você vê em alguns mercados mais maduros, o cara não, aqui eu quero ter
20 opções para o consumidor. E está faltando 3 das 4 das 20, não tem problema. Fica boa. Mas E é tão interessante que a gente frenteava, como todo varejista. A nossa ruptura era em torno de 7%. Depois que a gente foi para essa história de planograma e deixar buraco, a nossa ruptura saiu de 7 para 2. Só que a percepção visual foi que a nossa ruptura explodiu. Porque o que acontece? Quando você tem uma loja todinha frenteada, parece que não está faltando nada. Quando você tem os buracos, parece que está faltando tudo. E é um auto-engano, é mera percepção. Mas efetivamente a gente melhorou muito. E é um auto-engano, porque até para quem está trabalhando na loja, ter o buraco ajuda até você... Porque o buraco incomoda, o buraco visualmente incomoda. Isso E isso ajudava a diminuir a ruptura. Porque, por que terminou? Porque tem um loja que não tem no físico. Por isso que não teve reposição. Isso. Por que terminou? Calma aí, mas tem aqui onde é que... tá lá em cima. Então tem que descer. Quando você se acostuma só a frentear, essas ineficiências de um produto estar em cima ou de ter no CD e não está vindo, fica mascarado. Essa é a importância de você trabalhar com um buraco. Só que é um processo extremamente complexo, trabalhoso, planogramar as lojas, tudo isso aí demorou anos para nós. A gente começou Você já tinha quantas lojas nessa época? Em 2015, deixa eu ver, 2015 devia estar com umas 50, 60 lojas. Nossa. Mas a gente vinha crescendo, montando 15, 20 lojas por ano. A gente só foi fazer o piloto da omnicanalidade em 2018. Porque o que aconteceu? Primeiro a gente teve que planogramar um setor em uma loja, fazer piloto, fazer ajustes para ir entendendo essa história de buraco. Então foi um processo de criar cultura na companhia, no mundo físico, bastante intenso. Em 2019, a gente rolloutou todas as lojas para estarem prontas para a omnicanalidade. Então, em 2019, a gente estava pronto. Só que ainda a venda digital era pequena. Então, em 2019, 7% das nossas vendas foram digitais. Mas a gente com tudo pronto. Em março de 2020, veio a pandemia. Vocês estavam prontos, ótimo. E nos pegou absolutamente prontos. Mas, assim, rigorosamente, com tudo rolloutado, com tudo testado. Eu lembro bem, em março, explodiu para 25% a participação da venda digital. Sério? E sabe o que aconteceu com o nosso nível de serviço? Absolutamente nada. A gente continuou entregando tudo com o máximo de eficiência e foi, coincidentemente, o ano que a gente assumiu a liderança de mercado. Estava pronto para o desafio. A gente estava muito pronto. Né? Que interessante. Diferentemente do que a gente sabe de muitos varejistas que foram pegos de surpresa pela pandemia e tiveram que sair correndo através de algumas soluções, muitas soluções improvisadas, até às vezes com WhatsApp, essas coisas. A gente não, a gente estava literalmente pronto. E a gente achava que depois da pandemia, esses 25% iam recuar para um número intermediário entre os 7 que era na pré-pandemia e os 25 da pandemia. Mas aconteceu exatamente o oposto. Pós-pandemia, foi aumentando a venda digital. E hoje ela estabilizou entre 40% e 45%. Meu Deus, mas é super alto. E agora com detalhe, esses 40% e 45%, mais de 90% sai de uma loja. E isso significa que a gente criou o maior caso de omnicanalidade do mundo no segmento pet e um dos maiores casos de omnicanalidade considerando todos os tipos de varejo. Porque essa combinação de mais de 40% de venda digital com mais de 90% saindo da loja é uma combinação muito forte. Não, é fantástico, fantástico. Deixa eu fazer uma pausa aqui que eu preciso fazer uma propaganda. Vamos lá. Ó, você que está em casa assistindo a gente, nós estamos preparando uma série muito legal que é o Prepara Black Friday. O que é isso? A gente sabe, a gente tem aqui na Amazon, estamos falando aqui do caso da Pets. Black Friday é um momento muito único no varejo. Muita demanda, muita preparação, muita promoção, muita demanda e muita entrega depois. Então, para se preparar para esse momento, a gente sabe que tem desafios muito grandes, tanto técnicos quanto de negócio. Então, se você quiser apoio do time técnico da AWS para conversar com você, para garantir que o teu negócio está preparado para Black Friday agora de 2025, tem um QR Code que está rolando em algum lugar dessa tela, eu prometo que tá, certo?
Usa esse QR Code, entre em contato com o nosso time que a gente vai marcar uma reunião com você para ajudar você a garantir que o teu varejo, que o teu negócio está preparado para Black Friday desse ano, tá bom? Valeu. É isso, vamos continuar agora. Vamos lá. Sérgio, me conta agora o seguinte, muito interessante isso que aconteceu, eu acho que como fala a expressão, né, quer dizer, não é uma questão de sorte, né? Sorte para mim é o encontro da preparação com a oportunidade, né? Então, quando vocês estavam preparados e chegou o momento da pandemia, que foi uma situação realmente ímpar, né, na história da humanidade recente, e que a gente pôde... Mas teve impacto? Você falou assim, não teve nenhum impacto na operação, no teu nível de serviço. Como foi que a loja se preparou? Aí o profissional de loja, como é que você preparou ele, tá? Para, de fato, ele poder estar vivendo esse mundo omnicanal com tranquilidade. O papel dele mudou um pouco, né? Ou expandiu o papel de quem está na loja. Como é que foi essa experiência na loja? Eu acho que dando propósito ao que as pessoas fazem, né? Eu lembro bem que, por exemplo, a gente, inclusive, lançou uma operação na pandemia que foi utilizar toda essa estrutura de omnicanalidade do Pickup Store, mas na época a gente lançou uma coisa que se chamava Zero Contato. Como é que funcionava? O cliente fazia o pedido pelo celular, pelo aplicativo ou pelo site. Ele, em até 2 horas esse pedido estava pronto, ele recebeu uma mensagem quando o produto estivesse pronto, ele informava a placa do carro dele, ele parava no estacionamento, aí o funcionário ia com esse produto pronto, ele abria o porta-malas, ou às vezes até pelo botão lá sem sair do carro, o funcionário colocava no porta-mala e ele ia para casa. Ou seja, ele não tinha contato com ninguém. Porque, vamos lembrar que na pandemia ninguém queria ter contato com ninguém, né? Especialmente no começo. Então, isso resolveu muita coisa. Então, como é que você engaja as pessoas? Entendendo que o que estava aberto durante a pandemia? Supermercado, farmácia, pet shop. Entender da nossa função extremamente, assim, do mesmo jeito que o supermercado está lá para alimentar as pessoas, a farmácia para dar o remédio para as pessoas, o pet shop está lá para alimentar, dar remédio e dar as coisas mais importantes que o pet precisa. E quem é o pet? O membro da família. E a gente tem essa característica de contratar pessoas que são apaixonadas por animais de estimação. Então, as pessoas se sentem numa situação dessa como cumpridoras de uma missão. Assim, um mundo em caos, uma pandemia, e você lá fazendo chegar o alimento e o medicamento para quem precisa. Não, sensacional, sensacional. E como é que o teu consumidor... Você fala, porque assim, tem uma característica muito interessante da Pets, que é essa coisa... eu lembro que eu vi uma entrevista sua algum tempo atrás, você falando assim, tem os apaixonados por pets e os que ainda não têm, né? É uma história mais ou menos desse tipo. Então, assim, como é que hoje você coloca o teu centro de gravidade? Porque você fala sempre que você quer entregar o que é melhor para o animal, tá? Ou seja, como é que é essa relação entre o seu canal, que é o consumidor, o animal? Você tem... como é que você usa isso como uma estratégia? Que é diferente de um B2C tradicional, você falou alimentar. No alimentar eu estou entregando para a pessoa. Quer dizer, o meu alvo é a própria pessoa que está comprando e, obviamente, a família. Aqui não, você tem mais alguém, tem um animal aqui. Tá? Como é que é esse jogo? Isso eu tenho uma curiosidade de entender. Imagina o seguinte, você está lidando com um ser humano só nessa história, né? Que é o tutor do pet, o pai do pet. É o dono do cartão. Né? Mas existe uma variável diferente aqui. A grande maioria dos nossos clientes coloca o pet como membro da família, no geral na condição de filho. Entender isso é fundamental para te responder, porque é um membro da família, é um filho, mas que não fala, que não reclama, mas que
o pai e a mãe de pet está observando como ele é tratado. Como um filho recém-nascido, um filho que ainda não fala. O filho pode não falar, mas você quer olhar quando você vai em algum local, como é que estão tratando o seu filho. Então aqui você quer ver como é que é recebido o seu pet. E, aliás, a gente aprendeu uma coisa maravilhosa sobre esse assunto. Logo quando o fundo entrou, a gente foi fazer uma viagem de benchmarking lá na Inglaterra. E lá tem uma rede chamada Pets at Home. E a gente foi em algumas lojas deles e a gente via que os atendentes atendiam assim maravilhosamente bem o pet. Ficavam no chão, abraçavam o pet. E que aquilo, e o tutor abriu um sorriso, ele não precisava ele ser cumprimentado, ele queria que cumprimentasse o pet. E a gente marcou de conversar com o CEO para entender que tipo de treinamento que era dado para aquilo acontecer. E ele falou, nenhum. Mas como assim nenhum? Eu falei, não, a única coisa que a gente faz é no processo seletivo, a gente só contrata apaixonados por animais de estimação. Entendi. Então a gente não precisa ensinar nada, eles fazem isso naturalmente. Excelente. Isso foi em 2015, a gente voltou com essa sacada, porque o que a gente fazia? A gente contratava e a gente queria pessoas com experiência em reposição de gôndola, em atendimento de outros varejos. A gente cortou totalmente esse mindset e a gente começou não importa se você tem experiência, não tem experiência, isso não importa. O que interessa é o seguinte, você é apaixonado por animais de estimação? Você adora cães e gatos? Se sim, venha para cá e o resto a gente ensina. Lembra um pouco o resto tudo o princípio de liderança. Exatamente. O resto você pode ensinar. Tem coisa que você não ensina, tem coisa que você ensina, né? O cara pode ser ótimo de reposição, saber os sistemas que você usa, mas se ele não gosta de pet, não vai conectar com o tutor, né? Perfeito. Olha, a gente tem um tema aqui que, obviamente, a gente vai querer falar, que é IA, né? Mas, tipicamente, a gente... Assim, eu tenho visto muita gente falando da IA na experiência do cliente e tal, mas não necessariamente, né? IA pode entrar em muitos outros pontos, menos sexy às vezes. Eu queria ouvir um pouco de você, duas coisas. A primeira é, como é que você vê o impacto da IA no teu subsegmento aqui de varejo, né? Mas, o que vocês já estão fazendo, como é que vocês estão tentando utilizar isso hoje, se estão, né? Então, às vezes quando eu penso no impacto, eu penso numa coisa assim que para mim é absurda a velocidade de transformação, né? Se há, sei lá, 1 ano atrás, alguém falasse assim para mim, olha, vai surgir alguma coisa que vai fazer você utilizar mais essa coisa do que o Google para pesquisar alguma coisa. Eu falei, não, imagina, o Google é perfeito, eu pesquiso tudo lá, qualquer dúvida, não, vai surgir. Aí, de repente, você descobre, você vê a sua própria experiência e as pessoas que estão à sua volta, que você vai nos chats GPTs da vida, que eu sei que tem vários de várias empresas, mas assim, que você vai nos sites, nos aplicativos de inteligência artificial e começa a utilizar isso com mais intensidade do que o próprio mecanismo tradicional de pesquisa. Então, isso já é uma disrupção incrível e eu tenho certeza que a gente está no início dessa disrupção. Essa disrupção, ela vai se dar na frente jornada do consumidor e ela vai se dar na frente de produtividade das empresas. Então, eu acho que o assunto inteligência artificial, ele obrigatoriamente tem que estar na agenda de qualquer empresa que planeja ser sustentável no futuro, sustentável economicamente. Sustentável como opção viável para o consumidor. Até para competir de maneira de igual, com a eficiência de quem vai utilizar. Não, porque, vamos lá, na jornada do consumidor, muitas vezes a decisão de compra vai ser o assistente virtual lá que você vai dar ordem, precisa alimentar o Bob, faça as compras do Bob. Ele já sabe o que precisa comprar e ele vai pesquisar com relacionamento zero. Não tem relacionamento. E aí, como é que você fica amigo dessa inteligência artificial para essa inteligência te enxergar e ver que você é uma opção viável
para ele considerar você na hora que ele estiver fazendo isso aí. Isso aí é investimento em tecnologia, isso aí é entender como é que vai ser esse mecanismo de compra. Tem, evidentemente, a maneira que o consumidor está procurando se informar. Se a gente pegar até um pouco tempo atrás, às vezes o cliente procurava lá ração, né, aquelas palavras-chave para saber onde comprar, ou quais opções, ou como é que é uma determinada marca. Hoje, até por ele estar se habituando a interagir com inteligência artificial, ele está se acostumando a fazer perguntas. Como eu monto o meu aquário? Como eu faço a troca de ração? Qual a melhor ração? Então ele faz perguntas e ele quer respostas. E dentro do nosso mundo, a gente vai precisar, com uma velocidade bastante importante, criar um lugar confiável para que as pessoas tenham essas respostas. E, aliás, não só os consumidores, isso imagina até como o próprio mecanismo de treinamento para os colaboradores que estão. Perfeito. Você começa a ter uma simetria de conhecimento. Antes, vamos pensar, há 20 anos atrás, você precisava montar um aquário. Você ia numa loja e tinha um especialista em aquário e você não conhecia, e você fazia a pergunta e pegava o conhecimento dele. Hoje você vai numa loja e faz uma pergunta qualquer sobre aquarismo, se a pessoa que te atender falar alguma coisa que parecer meio estranha, você, na hora pesquisa e já vê que o que ele falou faz ou não faz sentido. Então, aliás, a gente está agindo assim até com o médico, né? Às vezes o médico fala alguma coisa, você vai lá e procura se faz sentido o que o médico falou. Então, está mais complexo para quem presta serviço, mas, por outro lado, a gente tem que usar isso como aliado. Né? Aliado no sentido de vai ser um excelente instrumento para formar melhor ainda os atendentes, para formar melhor ainda essa questão do conhecimento. Tudo isso aí eu estou dizendo ainda na parte da jornada, mas vamos falar na parte de na questão de produtividade. Imagina na questão de estrutura contábil, fiscal, na parte de saque, na parte de logística, o planejamento de rotas. Tem tantas aplicações para você usar o IA, para você melhorar a produtividade do seu negócio, que isso fatalmente, na linha do tempo, vai fazer com que você possa ter 1, 2, 3 pontos de vantagem em margem em relação ao concorrente. E, portanto, se você não fizer e o concorrente fizer, você vai ser engolido. Porque o varejo tem margens tão estreitas que alguém que fizer isso da maneira adequada vai estar muito na frente. Tem um insight muito legal do lado da experiência, né? Que nos últimos 15 anos, 20 anos, a gente se preocupou com a experiência. Vamos pegar aqui o e-commerce, né? O virtual. Como é que você traz uma experiência mais próxima ao da tua loja para o virtual? E você pega agora, nesse momento, a gente está falando de agentes de inteligência artificial. Se isso, com a escala de agentes de inteligência artificial que vão tomar ações, né, em nome dos donos, dos usuários, essa questão de experiência do cliente no virtual, ela perde muita relevância. Né? Claro que você tem que ter a imagem da sua marca, etc. Mas você também tem que estar preparado aqui atrás, do lado da tecnologia, para que os agentes consigam, de maneira autônoma, encontrar na tua empresa, na tua loja, aquilo que as pessoas estão procurando e estão precisando. Então, a arquitetura passa a ser muito relevante do ponto de vista da tecnologia para estar pronta para os agentes, né? Eu estava pensando agora, assim, ouvindo vocês falar, eu estava imaginando cenário. Então, eu imagino assim, eu tenho uma calopsita em casa, tá? Eu não sei a idade, a gente pegou ela, foi recuperação, né? Ela tá com a gente lá, é um bichinho maravilhoso, brinca com os cachorrinhos no chão como se fosse cachorro. Engraçado esse cachorro. Ando com ela, é um negócio assim, muito interessante. E eu fiquei imaginando essa cena agora, assim, tipo, num cenário em que alguém, como você falou, né? Você falou, eu quero montar agora uma casinha, uma gaiola, vou comprar um passarinho, quero comprar uma calopsita, etc.
Vou montar uma gaiola. Eu vou estar falando com um agente. Imagina que eu vou estar falando com um agente de IA. Eu estou querendo montar, não sei o quê. Imagina que esse agente, então, vai contactar com a Pets, assim, e uma certa hora para dizer assim, olha, hein, você quer ver uma gaiola? Faz o seguinte, eu já agendei na Pets, vai estar te esperando lá o Sérgio, tá? Vou usar seu nome. E ele vai te mostrar o que está lá para você ver como é que é e tomar a tua decisão, mas eu já combinei com ele, já liguei para ele, já mandei a informação que ele precisa, ele já sabe o que você está querendo fazer, ele já vai separar duas coisas, vai lá, eu vi que você pode ir no sábado, vai lá. Olha que experiência maravilhosa para a pessoa que está comprando. E olha o que isso exige por trás de preparação do profissional nosso, né, do nosso colaborador, né, na loja, da nossa parte de tecnologia, de informação para que esse cara aqui possa, de fato, saber o que faz sentido. E, obviamente, tem que oferecer o que a Pets vai ter de disponível, mas que atende os interesses desse cliente. Saber. Olha que cenário rico de experiência futura, né? E a gente já tem algum nível de experiência com isso, porque a gente tem algumas lojas físicas em ambientes, às vezes, de uma renda muito alta, onde boa parte dos clientes que ali compram não são os tutores de pet. São os motoristas que interessante, que vão lá fazer a compra. Portanto, não tem, você nem está lidando com pet, nem com o tutor do pet. Você está lidando com motoristas que poderia estar comprando com você, poderia estar comprando em qualquer pet shop. Então, por que a gente é escolhido pelo motorista? Então, o fato de ele encontrar o produto que ele procura, né? O fato de você ter um estacionamento adequado, etc, etc. Então, tem vários fatores que fazem com que um motorista, dentro de um bairro mais luxuoso, que você tem uma loja lá que poderia ser qualquer outra loja, mas que ele está te escolhendo. Quando você pensa nesse mundo do agente de IA, você tem que imaginar, justamente entender qual é o critério de decisão dele. Como é que ele vai procurar as coisas? E aí você tem que construir soluções para ele. Porque, afinal de contas, se ele vai encontrar isso em algum lugar no mercado, que seja com você. Então, ou seja, você veja que o tempo todo é pensar com a cabeça do consumidor. Nesse caso, pensar, entre aspas, com a cabeça de como o IA vai se organizar para devolver a coisa para quem fez a demanda. Se você está desconectado com isso, não está entendendo essa jornada, quando você acordar para isso, você vai acordar o dia que você começar a perder cliente, porque o cliente não é mais o cliente que está decidindo onde ele compra. E talvez seja meio tarde já. Vou te dar um exemplo disso. Provavelmente. Recentemente eu estava conversando com um conhecido, um editor lá do New York Times, e ele estava me falando que ele fez um teste, recentemente foi isso. Ele falou para um agente desse, assim, olha, eu quero ovo amanhã para mim. Falou mais nada. Tá? E ele falou, no dia seguinte, de manhã, tava a caixa de ovos na porta da minha casa, chegou direitinho, ele escolheu, comprou, entregou. Pagou, fez tudo. Ele falou assim, era ovo que eu queria? Não, exatamente, ele trouxe orgânico, eu não preciso de orgânico, eu não tenho essa restrição. Ele pagou um frete carésimo, ele fez um monte de consideração, ele falou assim, mas ele fez. Então uma questão... E ele vai aprender a fazer melhor. Exatamente. Com o tempo só melhora, né? É. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta, que olhando para esse cenário aqui, né, de inteligência artificial, olhando para os desafios que o varejo no Brasil tá vivendo agora, né? Dentro do que é possível você nos dizer, queria que vocês nos contassem um pouco o que a gente pode esperar nos próximos 12, 24 meses aqui no futuro da Pets. Eu acho que, para responder melhor essa pergunta, eu queria aproveitá-la para responder um pouco sobre o mercado pet. Tá? Se a gente pensar no futuro do mercado pet, para onde vai, e a Pets, evidentemente, ela está inserida no contexto do que a gente acredita do mercado pet. Imagina que o mercado pet está com um crescimento contratado para os próximos 20, 30 anos.
E por que isso? Porque tem 3 fatores que assim, têm sido decisivos nesse crescimento contínuo e que não tem dado nem um sinal de reversão. Primeiro deles, crescimento populacional. Se você pegar todo o levantamento populacional que tem de cães e gatos, a população de pets, ela cresce numa proporção acima da proporção de crianças. A relação pet por habitante, ela aumenta a cada levantamento. Então, portanto, crescimento populacional, por óbvio, é um fator de crescimento para o mercado. Um segundo fator, não menos importante, é o fator que a gente chama de humanização do pet. O que é esse fator? Você dificilmente vai conhecer um ex-apaixonado por pets. Eu era apaixonado por pet, hoje eu não gosto mais. Normalmente o que tem são as pessoas que já são apaixonadas por pet e pessoas que se tornam apaixonadas por pet. Porque não tinha pet, agora tem, é maravilhoso, não sei como é que eu vivia sem ter um, então é assim. Então, e quando você se torna um apaixonado por pet, ou seja, você trata o pet como membro da família, no geral, na condição de filho, quando você tem essa situação, o que você faz? Você qualifica mais o consumo. Você começa a entender que dar o melhor alimento, dar o medicamento correto, dar qualquer coisa preventiva que melhore a qualidade de vida e a expectativa de vida daquele que você está dizendo que é seu filho, faz todo sentido. Então, essa qualificação de consumo é uma coisa que também só está numa crescente. O Brasil ainda está bem atrás de outros países mais maduros no sentido da qualidade do alimento, por exemplo, que é dado para o pet. Ainda a participação aqui é uma das mais baixas do mundo, ainda. Mesmo? Caramba, né? Não imaginava. E o terceiro fator, informação. A gente descobriu, especialmente expandindo para a periferia e expandindo para o Nordeste, que muita gente não dava o melhor para o seu pet, não era por falta de dinheiro, era por falta de informação. Então, às vezes você dava aquela marca de ração, que é a que tem a propaganda na televisão e é a marca melhor que tem no supermercado. E você achava que estava dando a melhor marca do mercado e ponto. Aí, de repente, você descobre numa loja especializada que aquela não é a melhor marca. Que você tem marcas que vão entregar muito mais qualidade de vida e muito mais expectativa de vida. E se eu estou tratando o meu pet como filho, meu Deus do céu, eu faço o sacrifício que for, mas, ou seja, não é que eu não dava porque eu não tinha dinheiro, eu não dava porque eu não sabia. Quanta gente só aplica o antipulgas quando aparece a pulga, aí ele se informa que, na verdade, você aplica o antipulgas preventivamente, você aplica 6 vezes ao ano. Opa, eu não sabia disso. Eu não sabia que precisava, mesmo quando não tem a manifestação, você também colocar. Então, tudo isso aí vai contribuindo para que o mercado cresça. E a Pets, evidentemente, ela está muito bem inserida em todas as frentes conhecidas até aqui. Qual é a frente que a gente está falando de lição de casa para ficar bem inserido? Essa frente que a gente acaba de falar da inteligência artificial. Como eu disse, a gente quer que a Pets também seja escolhida pelos agentes de IA. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Sérgio, primeiro, quero te agradecer enormemente por você ter destacado um tempo na tua agenda para estar conosco aqui. Foi um prazer, foi muito legal o papo, aprendi bastante, além de tudo. Meu parceiro no crime, Enio Garbim, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Eric, é uma oportunidade, fico super feliz. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu quando fiz, eu queria muito, eu acho que essa história, eu acho que você tem componentes da sua história muito interessantes, você colocou empreendedorismo, essa coisa de abertura de trazer investimentos externos, o impacto disso para os seus negócios, que eu acho que são muito importantes para empresas e para a nossa indústria, né? Quer dizer, olhando aqui no desenvolvimento da indústria de varejo e de bens de consumo, eu vejo que são experiências, ou seja, a história da omnicanalidade, os dados que você compartilha, a visão do consumidor que você tem, que é um consumidor que entende aquilo como parte da sua família, é uma condição
diferenciada e do posicionamento e a tua visão de futuro, eu queria muito compartilhar com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra para a gente estar com você aqui, tá? E esperamos vê-los mais vezes. Enio, Eric, para mim também foi um prazer. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da história e das ideias futuras da Petz. Excelente. E para você que está em casa, assistindo com a gente até o final aqui, muito obrigado. Fica ligado que tem muito mais aí no podcast da AWS Brasil. Valeu, até mais. Tchau, tchau.